Tempestade em Guerra hoje apresenta seu novo quadro, Nações Atuais e seus Exércitos, começando com o Irã. Qual é a sua história? Qual é a sua política atual? E qual é a sua força militar? A história do Irã começa com a chegada dos arianos, do qual deriva o nome Irã. O Irã fica em um planalto. Antes da chegada dos arianos ao planalto iraniano, civilizações muito antigas floresceram e apareceram nesse lugar, e algumas ainda estavam florescendo, como as civilizações Shakshokt, Ilan, Giroft e Urartu, que são algumas delas. Os arianos são um grande ramo da raça branca, cuja terra natal original era provavelmente do norte do Mar Negro e do Mar Cáspio, até as proximidades dos rios Seyum e Geyum. Mais tarde, eles se mudaram parcialmente para a Europa, em grupos para o Irã e a Índia. Como resultado, os povos asiáticos e suas línguas eram chamados de indo-europeus. Ariano significa nobre. Os arianos da Índia e do Irã viveram juntos por muito tempo e depois de muito tempo se separaram. Antes disso, eles tinham suas lendas, organização social e idioma comuns. A chegada dos arianos data de 2000 a.C., enquanto outros datam do século XIV ao século VI a.C. Quando os arianos chegaram ao planalto iraniano, inicialmente exterminaram os povos indígenas. Porém, depois os empregaram. Após a entrada no Irã, os arianos foram divididos em diferentes tribos, sendo as mais importantes os medos, os partos e os persas. Mais tarde, o Islã, que havia crescido com a propagação de Maomé ou Muhammadon, que adentrou no Irã, originou como resultado da vitória dos árabes muçulmanos sobre os sassânidas, um povo de origem iraniano que venceu os partos anteriormente. Muitas mudanças ocorreram nas esferas social, religiosa e política na história do Irã. A conquista muçulmana do Irã não foi fácil. As cidades aceitaram o domínio muçulmano mais cedo, mas as aldeias não se submeteram facilmente. As regiões orientais do Irã, assim como Tabaristão e Gilan, foram conquistadas pelos muçulmanos mais tarde do que as regiões ocidentais. Eles foram forçados a conquistar o mesmo lugar muitas vezes. Os iranianos, insatisfeitos com a discriminação de classe existente em seu país, aceitaram o islamismo e tentaram disseminá-lo. No entanto, ao longo da história iraniana, nunca esconderam sua oposição à dominação omíada e abássida do território iraniano e estabeleceram movimentos de independência, cujos resultados podem ser considerados a formação de governos como os Taheridas e os Safáridas. Também houve dominação dos Seljúcidas, assim como os mongóis, timúridas, assim como o período safávida, que é importante ressaltar já que eles eram xiitas, e o xiismo foi introduzido como religião oficial do Irã, pela primeira vez naquela época. Com suas características políticas e sociais, o xiismo levou à unificação e independência do Irã, preservando sua identidade nacional contra as invasões e os golpes mortais do Império Otomano, e mais uma vez o Irã poderia emergir como uma grande potência política e religiosa ao longo da história. Além disso, o Irã foi dominado pelo Afeganistão e mais tarde pela dinastia Afshar, que a destronou em 1734. Depois deles vieram os Andes, e após os Andes veio o período Qajar. Já em 1924, Reza Khan tomou o poder e estabeleceu a dinastia Pahlavi, elaborando uma série de reformas para a melhoria do Irã, em acordos com a Alemanha Nacional Socialista nos anos 40. Porém, o país foi invadido em 1941 pela Grã-Bretanha e União Soviética, e devido a isso ele foi forçado a renunciar e entregar o reinado ao seu filho, Mohammad Reza Shah Pahlavi. Com o reinado do filho, houve insatisfação do povo iraniano. Mohammad sofreu 2 tentativas de assassinato em 1949. Isso obviamente demonstrava que ele não era querido,
E ao passar dos anos e com muitos problemas, em 16 de janeiro de 1979, a revolução do mesmo ano havia vencido. Após protestos generalizados da oposição liderada por Ruhollah Khomeini, Mohammad Reza Shah deixou o Irã para sempre, e em 12 de fevereiro de 1979, após a declaração de neutralidade do exército, a Revolução de 1979 chegou ao fim e a monarquia no Irã foi abolida. Em 10 de abril, o povo iraniano participou de um referendo convocado por Khomeini e votou esmagadoramente, mais de 98%, pela República Islâmica, como a única opção para o futuro sistema de governo. De acordo com a BBC persa, se a motivação do povo iraniano para participar da Revolução de 1979 era desfrutar de maiores oportunidades econômicas ou estabelecer um governo teocrático, ainda é uma questão de debate. Todavia, a Revolução derrubou um governo cuja principal ou única prioridade havia sido o rápido desenvolvimento econômico e social do Irã. Com a queda do regime Pahlavi, o processo de confisco e fechamento de unidades industriais de serviços e agrícolas modernas continuou até que o setor moderno da economia do país fosse colocado fora de ação. De acordo com a República Islâmica, a estrutura política inclui a Assembleia de Peritos, o líder supremo da República Islâmica e o poder executivo, legislativo, no caso a Assembleia Consultiva Islâmica e o Conselho Guardião. Além disso, o Judiciário, o Conselho de Discernimento de Conveniência, o Conselho Supremo de Segurança Nacional, o Conselho Supremo para a Revolução Cultural, o Conselho Supremo para o Ciberespaço e os Conselhos Islâmicos de Cidades e Vilas, que também operam dentro dele. Lembrando que o líder supremo é considerado comandante-chefe das Forças Armadas. O líder supremo da República Islâmica do Irã é o chefe de Estado e a mais alta autoridade e pessoa mais poderosa na arena política da República Islâmica do Irã. O atual líder é Saif Ali Khamenei, que começou em 4 de junho de 1989 após a liderança de Khomeini, que faleceu no mesmo ano. Khamenei é o chefe do Estado do Irã e comandante-chefe das Forças Armadas, como foi dito anteriormente. Ele pode intervir nos assuntos do país, emitindo decretos e decisões finais em muitas áreas como economia, meio ambiente, política externa e planejamento nacional. Khamenei tem controle direto ou indireto sobre os ramos do executivo, do legislativo e do judiciário, bem como o exército e a mídia. O poder executivo continua a exercer os seus poderes através do presidente e dos ministros, exceto em assuntos diretamente atribuídos ao líder no artigo 60 da Constituição. A religião no Irã, como se sabe, é xiita, e dentro do Islã, além dos xiitas, há os sunitas, que são a ala mais moderada do Islã. Em relação às diferenças entre xiitas e sunitas, acontecem depois da morte de Maomé. E é importante entender que os xiitas defendiam a sucessão de Ali bin Abi Talib, no caso, o primo e genro do profeta. Já os sunitas, por sua vez, defendiam que qualquer um dos sucessores poderia suceder o profeta, não somente seus descendentes, por isso apoiavam Abu Bakr, que era um dos amigos mais próximos de Maomé. As diferenças entre xiitas e sunitas existem até hoje, e o grupo majoritário no Islã são os sunitas, possuindo cerca de 85% dos fiéis. A maior potência xiita é o Irã, enquanto a Arábia Saudita é a maior potência sunita. As diferenças podem estar nos livros. No caso, os xiitas acreditam que devem ler o Alcorão e a Sharia, enquanto os sunitas leem o Alcorão, a Sharia e o Sunna. Quanto ao califado e ao imame, os xiitas acreditam que tem que ser uma pessoa descendente de Muhammad, por meio de Ali, sendo uma pessoa de caráter inquestionável, sendo uma autoridade política e religiosa. Para os sunitas, qualquer pessoa pode ser eleita, desde que seja um muçulmano virtuoso e uma autoridade política. Quanto ao martírio, para os xiitas, a valorização para o martírio é como um elemento purificador e redentor. Para os sunitas, não há o credo no martírio como elemento redentor.
Nas orações, os xiitas condensam as 5 orações diárias em 3 orações. Já os sunitas realizam as 5 orações separadamente. Quanto às Forças Armadas da República Islâmica do Irã, são atualmente a maior organização das Forças Armadas da Ásia Ocidental, com 610 mil efetivos ativos e mais de 350 mil reservistas. A Força Militar do Irã é composta pelo Exército, pela Guarda Revolucionária e pela Força Policial. No Exército, nós temos a Força Terrestre, sendo a maior força militar do Irã, responsável pela defesa territorial e proteção das fronteiras terrestres. Na Força Aérea, encarregada da defesa do espaço aéreo iraniano e do apoio às outras forças armadas. E a Força Naval, responsável pela proteção das águas territoriais do Irã, no Mar de Omã e no Mar Cáspio. Quanto à Guarda Revolucionária, é uma força militar independente do Exército, com foco em operações especiais e defesa da Revolução Islâmica. A Guarda Revolucionária inclui a Força Quds, especializada em operações no exterior e atividades de inteligência, assim como a Milícia Bassis, uma força paramilitar com papel na defesa interna e em operações de apoio. E por último, a Força Policial, que é responsável pela manutenção da ordem pública e pela segurança interna do país. Embora não seja uma força militar no sentido tradicional, desempenha um papel importante na segurança nacional. O Irã também possui uma variedade de armas e equipamentos militares, incluindo mísseis balísticos, drones e sistemas de defesa aérea, demonstrando sua capacidade de defesa e dissuasão. A conclusão que chegamos é que o Irã é a terra dos arianos e que claramente está associada aos povos indo-europeus que habitaram na Europa. Há um relato que Adolf Hitler dizia que eles eram parentes próximos do povo alemão. Sendo assim, dá para compreender um pouco da origem ariana. Entendendo o Irã atual xiita, podemos compreender sua postura diante de outros países. No próximo episódio falaremos de Israel. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.